Olá, meu aluno! Tudo bem? Agora nós vamos ter mais uma aulinha de história. E na aulinha de hoje nós vamos falar sobre identidade. O que quer dizer isso? Somos todos iguais, mas diferentes. Somos todos iguais porque somos seres vivos, somos pessoas, temos 2 olhos, uma boca, 2 ouvidos, mas também somos diferentes. Tem pessoas altas, pessoas baixas, gordas, magras, clarinhas, escurinhas, quem não caminha, quem não enxerga. Aí nós somos diferentes. Vamos lá? Vem comigo em mais uma aulinha. Vamos ler. Eu vou lendo daqui, você vai lendo daí, na nossa página 5, tá bom? Hora da leitura. Leiam o relato de Isabelle Lastoria, de 11 anos, que mora em Araras, no estado de São Paulo. Veja o que ela conta sobre sua história e como é ser criança. Vamos começar a historinha da Isabelle. Meu nome é Isabelle Lastoria, mas me chamo de Lastoria. Tenho 11 anos de idade. Moro em Araras, São Paulo. Nasci no dia 23/10/2007. Vivo até hoje em Araras. Minha mãe se chama Aline. Meu pai se chama Márcio. Tenho uma irmã que se chama Beatriz. Lembra da Bia, gente? Sou uma aluna inteligente, esperta, que gosta de ajudar os outros. E amo laços, sabe? Lacinho de cabelo, lacinho de roupa. Costumo passear na casa da minha avó. Uma das minhas brincadeiras prediletas são brincar de bonecas, Barbie, e de viajar e principalmente ser uma criança. Minha comida predileta é parmegiana. Ai, gente, a minha também é, viu? Gosto de viajar bastante, principalmente para fora da cidade. Amo o parque aquático. Nunca fui para um hotel fazenda, mas um dia eu vou. Gostaram da historinha da Isabelle? Depois eu queria que você me mandasse um áudio me contando a sua historinha, viu? Nome, idade, brincadeira que gosta, comida favorita. Combinado? Continuando. Depois de ler o texto, responda as questões a seguir. Número 1. Qual é o nome da criança do relato? Como é que chama a menininha que a gente acabou de ler? Lembra que é letra maiúscula. Nesta mesma perguntinha, eu quero saber qual é a idade dela quando ela escreveu esse relato. Quantos aninhos a Isabelle tinha quando ela escreveu essa historinha sobre ela? Número 2. Onde ela vive? Lá fala o nome da cidade onde ela vive. Letra maiúscula. Com quem? Quem é que vive junto com a Isabelle? Responde aí. Número 3. Quais são as brincadeiras prediletas dela? Lá no relato, a Isabelle falou do que ela gosta de brincar, as brincadeiras prediletas. E na número 4 é a comida predileta dela, que também é a minha, lembra? Está escrito de vermelho lá no relato. Regra: todas as respostas começam com letrinha maiúscula e termina com pontinho final. Preste atenção. Continuando. Iguais, mas diferentes. Você
é uma criança que convive com várias outras crianças em seu dia a dia. Apesar de serem crianças, vocês não são iguais. Cada ser humano tem a sua aparência física, tem seu nome, o seu jeito de ser e a sua história. Por exemplo, você sabe onde seus pais nasceram? É bem provável que eles tenham se mudado da cidade em algum momento da vida. Isso faz parte da história deles. Além disso, os modos de agir de uma pessoa podem variar, dependendo da ocasião. Não tem hora que a gente está mais nervosa, mais brava, está com mais medo, está muito alegre, não é? Depende da ocasião, depende da situação, né? Continuando. Em determinada situação, por exemplo, uma pessoa pode estar quieta e em outra muito falante. Os modos de agir também podem variar de uma pessoa para outra. Diante de um mesmo acontecimento, uma pessoa pode agir de maneira mais tímida, enquanto outra pode agir de maneira mais expansiva. Assim, devemos respeitar os outros e procurar entender o que eles sentem e o momento que estão vivendo. Olha, às vezes eu chego na sala, estou um pouco mais triste. Aí, vocês, alunos, vão perceber que eu estou diferente, não vão? Porque alguma coisa aconteceu com a tia. Então, as pessoas, elas mudam o sentimento, as emoções, dependendo do que acontecer, não é? Às vezes a gente desce para brincar na hora do recreio e machuca e faz um galo na testa. Mudei, não mudei? Agora eu estou com um galo na testa porque eu machuquei. E eu estou um pouco triste porque eu machuquei. E eu estou com um pouco de dor porque eu machuquei. Então, dependendo da situação, as coisas podem mudar. Os sentimentos mudam, as emoções mudam, tá bom? E aí está explicando o que é ocasião e o que é expansiva. Vamos ler. Ocasião, instante, momento, situação. Então, quando a gente fala assim, dependendo da ocasião, significa dependendo do momento. Vai que aquele momento ali eu estava brava porque alguém fez uma coisa errada, né? Foi aquele momento, foi aquela ocasião. Depois eu já não estava mais brava. E o que é expansiva? É o contrário de tímida. Às vezes nós temos um coleguinha que é mais tímido, mais caladinho, mais sossegadinho. E às vezes a gente já tem outro colega que é muito falante, gosta de dançar, gosta de brincar, fala muito alto. Então é expansivo, que é o contrário de tímido. Tá bom? Continuando. Jogo rápido. Conte algumas informações sobre você. Número 1. Meu nome é letra maiúscula. Número 2. Minha idade é. Número 3. Eu moro com. Quem mora comigo? Com você. Número 4. Minha brincadeira favorita é. Número 5. Minha comida predileta é. Número 6. Geralmente eu costumo ser uma pessoa o quê? Calma, paciente, agitada, impaciente, quieta, brincalhona. Pode marcar mais de uma que não tem problema não, viu? Pode marcar.
Desafio. Agora faça um desenho em seu caderno para representar como que você é. Se você é alta, baixo, gordo, magro, clarinho, escuro, cabelo comprido, cabelo curto, tá? E depois, na parte do igual ou diferente, nós vamos comparar, né? Se é igual ou se é diferente aos outros coleguinhas. Como os coleguinhas não estão aí para a gente olhar os desenhos e ver as diferenças, eu preparei um desenho, tá? Olha aí, esta é uma professora, certo? Vamos observar se você é parecido com essa professora, né? Pensa bem, observe todas as características dela. Observe o cabelo, observa que ela usa óculos, o jeito que ela se veste, se tá triste ou se tá brava. Observa bem. Agora tem aí umas perguntinhas. Você é diferente no sexo? Você é homem ou você também é mulher? Né? Se você é homem, você é diferente, porque ela é uma mulher, não é? Mas se você é menina, vocês têm o mesmo sexo. Se é mais alto ou mais baixo? Eu acho que vocês são mais baixos, porque a professora já é uma adulta. Então, vocês são mais baixos, então vocês são diferentes. Se é mais gordo ou mais magro, hein? Se você tem cabelos mais curtos ou mais compridos que a professora que eu fiz aí no desenho. Bacana esse desafio, não é? Vocês não têm coleguinhas aí, mas você pode fazer um desenho seu, um desenho do papai, da mamãe, ou do irmão, ou da irmã, e comparar. Em que momento que vocês são iguais e quando vocês são diferentes. Tá bom? Pode fazer. Há uma palavra que descreve o sentimento de respeito e cuidado que todos nós devemos ter com os nossos colegas. Tem uma palavra que quer dizer isso. É a palavra empatia. Você já ouviu falar essa palavra? Converse com seu professor sobre o significado dela e como ela pode ser importante no seu dia a dia. Pense a respeito. Você já sentiu empatia por outra pessoa? O que levou você a sentir isso? Então, eu vou explicar para vocês. Eu não estou aí, mas eu vou explicar o que é empatia, tá? Junto comigo. É você olhar para o outro e pensar que poderia ser você. Então, o que quer dizer isso? Eu vou cuidar do meu coleguinha como se eu estivesse cuidando de mim. Se eu xingar o meu coleguinha, é como se eu estivesse me xingando. E isso não é bacana. Você tem que cuidar do seu colega, do seu papai, da sua mamãe, como se fosse você. Isso quer dizer empatia. Cuidar, respeitar as outras pessoas. Entendeu o que é empatia? Crianças de diferentes lugares. O que quer dizer isso? Vamos ler comigo. Você viu que as crianças podem ter características em comum, iguais, mas elas também podem ter costumes e hábitos diferentes entre si, a depender do local que habitam, né? Lembre-se de que ser diferente é normal e de que todas as crianças devem ser respeitadas. Todas as crianças têm o direito de ser criança. Aí nós vamos ler o texto a seguir, que vai contar um pouquinho sobre como é ser uma criança lá numa comunidade que se chama Caiçara. Vamos ver como é que é? Será que é igual ao meu dia a dia ou será que tem hábitos e costumes diferentes? Ser criança caiçara é pegar isca, catar fruta no pé, andar de barco,
andar no mato, escapar das mutucas, ir para a praia, nadar no rio, inventar brinquedos, dançar fandango, pescar, andar de bicicleta e contar histórias à noite. Esse texto está falando sobre as crianças que vivem lá na comunidade caiçara. Você acha que é igual a vocês, que vivem aqui na cidade, em Brasilândia de Minas? Não, não é a mesma coisa. Existe uma coisa aí que é igual, andar de bicicleta. Mas às vezes não é o seu hábito, o seu costume pescar, subir em árvores para pegar fruta no pé, ficar indo à praia porque aqui não tem praia, né? Então tem hábitos e costumes que mudam muito, dependendo do lugar onde você vive. Por exemplo, uma pessoa que é um índio, que vive lá na aldeia do índio, é diferente de quem vive na cidade, não é? Um coleguinha que vive na zona rural, em uma fazenda, em um sítio, é diferente do que a gente que vive aqui na cidade, né? Fazemos coisas iguais, mas tem muitas coisas que são diferentes. Então, olha que confusão. Nós temos coisas iguais e coisas diferentes. E isso que é bacana, né? Mesmo quando eu tenho uma outra pessoa que também tem o meu nome, uma outra Ana Cláudia, nós temos os nomes iguais, mas nós somos pessoas diferentes. E isso que é legal. Já pensou se todo mundo fosse igualzinho? Se não tivesse diferença nenhuma? Ia ter alguma graça? Não, não ia ter graça nenhuma. Vamos supor que todo mundo fosse igual a mim. Cabelo assim, baixinha, gordinha, fala muito alto, é muito bravo. Não ia ter graça, né? O legal de tudo isso é que nós somos diferentes. Podemos ser parecidos, mas somos diferentes. Agora, leia o texto que aborda a infância dos cabinhas. Um jeito de se chamar as crianças que vivem lá no Cariri, que é uma região do Brasil conhecida como Sertão Verde. Isso porque na região há várias fontes de água que tornam verde a paisagem da Caatinga. Nós aqui de Brasilândia somos da paisagem do Cerrado. Agora nós vamos ler como é a vida dos cabinhas que vivem lá nessa região do Cariri. Vamos ler com a tia. Sou cabinha, sou cabinha, um cabinha, o cabinha. Como quiser. Sou menino crescido no topo da chapada. Aqui do alto, o mundo é verde, verdinho. É só chover um pouquinho e a caatinga verdeja. Que só! Nasci no Cariri. Que lugar é esse? É aonde meus pais chegaram há um tempão para pagar promessa para o Padim Cício. É onde um dia moraram os índios Cariri. É onde um poeta com o nome de passarinho, Patativa do Assaré, fala rimando das coisas do sertão. É onde brinco de peão depois que chove. E a terra fica batidinha. Viram só a história do cabinha? Vive na região do Cariri, que tem muitas chapadas, verdinhas, verdejantes, porque é um lugar que tem muitas águas. E quando tem muita água, não tem seca, então fica tudo verdinho, tudo bacana. Gostou da historinha do cabinha?
É engraçado, não é? Ele nasceu nesse lugar, vive nesse lugar, porque um dia o papai e a mamãe foram para lá para pagar uma promessa. Bacana a história desse cabinha. Agora, vocês vão praticar, vão fazer suas atividades pensando na sua história, tá? Um beijo e até a nossa próxima aula.